Faço contato agora com a redação da Tribuna de Limeira, com Antônio Cláudio Bontorim, que já está conosco. Cláudio, seja muito bem-vindo. Um abraço, amigo. Abraço, Beto. Abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Pois é, né? Agosto se foi e setembro chegou. Verdade, verdade. É o mês do início da primavera, né? É, E também que inaugura o último quadrimestre do ano, né? verdade, verdade. Já estamos aí. Cláudio, você sabe que hoje o tema que você vai falar agora, eu pensei muito para escrever sobre isso hoje, né? Mas depois, como eu já vi escrito ontem, eu falei, e pesquisa sai todo dia, eu falei, bom, hoje tem que publicar pesquisa mesmo, porque senão daqui a pouco sai outra e aí a minha estaria desatualizada. Mas eu queria ouvi-lo a respeito dessa declaração que você toca ontem, muito infeliz, do Ciro Gomes, né? Mas por um outro aspecto também, né? Eu gostaria que você incluísse também os limites da tolerância que a gente tem que ter, né, Cláudio? Porque eu vi algumas abordagens, né, totalmente agressivas, né? E se você parar para analisar, não foi nada assim também. Foi infeliz, mas não foi. Eu, pelo menos, não vi no sentido pejorativo. Se você está conversando num bar, provavelmente você falaria isso numa lanchonete, num restaurante. Qual a sua avaliação sobre essa declaração do Ciro? Beto, na realidade, você tem que tomar cuidado quando você vai analisar pelas questões de intolerância, né? Eu acredito que essa declaração dele foi infeliz de fato, ele deveria ter tomado cuidado. O problema é que quando você está conversando com um grupo de pessoas num determinado segmento, você vai com certeza falar na linguagem que aquele segmento entende. Então é diferente. Agora, você tem que tomar cuidado também com as palavras. E os políticos hoje que estão na mira do eleitorado, mais ainda. É a mesma coisa, depois você me mandou um link aqui, né, daquela jornalista negra lá do Piauí, que também teve uma declaração infeliz de um candidato que ela entrevistava, né, que falou, oh, apesar de você ser negra, você é inteligente, né? Estavam falando sobre cotas raciais nas universidades. E também teremos que levar em consideração anteriormente quando o Ciro fez aquela postagem sobre a saúde do ex-presidente Lula. Então, os candidatos parece que estão se perdendo em coisas que eles vão posteriormente ser cobrados. Agora, você precisa de fato tomar cuidado para não extrapolar na sua análise, na sua opinião a respeito disso, né? Foi de fato infeliz, foi, como ele mesmo disse, num local de gente capacitada, foi uma conversa de botequim, né? Eu acho que ele não tinha que ter falado ter feito esse tipo de alusão, embora você tenha que analisar essa declaração por várias visões, por várias óticas, né? Ou seja, como que ele falaria na favela, como que ele falaria para um público de professores, para um público de estudante. Então, é isso que ele quis dizer. Mas não deveria ter dito, né, Beto? Mas no caso, o Cláudio, dessa jornalista que eu te mandei aí o recorte, eu vejo com muito mais preocupação e tristeza, sabia? Porque é algo que me pareceu assim muito espontâneo do ponto de vista do que ele pensa, do que esse candidato pensa, entendeu? Então, Exatamente, sabe, exato. tocou mais assim isso que a gente tem que rechaçar permanentemente, né? Quer dizer, esse viés racista na conversa, ele não veio por acaso, ele não fez uma brincadeira, ele fez algo que realmente ele enxerga no seu semelhante. Exatamente, Beto. Ninguém nesse tipo de situação o faz por acaso, né? O faz porque tem uma visão justamente daquilo que ele está falando, né?
é uma infelicidade muito grande, se você levar em consideração a questão do racismo, é pior ainda, né? E isso nos leva a outra conclusão. Nós ainda estamos engatinhando nessa questão do respeito ao ser humano, do respeito às diferenças, do desrespeito às etnias, né? Porque quando a gente fala em racismo, a gente tem que levar em consideração que existem duas raças, né? A raça animal e a raça humana. O que nós precisamos deixar claro é que tornou-se um comum falar de racismo, deixar claro a questão étnica, né? De origem da pessoa, porque é muito ruim, é muito chato quando você vê uma conotação dessa sair da boca de um político. Depois ele se desculpou, assim como o Ciro se desculpou, mas como você disse, isso saiu da própria índole do político, com certeza. Exatamente. E uma coisa também, só para a gente fechar e deixar claro, sobre políticas de cotas agora, né? Houve muita polêmica quando isso foi lançado, virou política pública, etc., mas eu estou acompanhando com bastante alegria uma série de reportagens, Cláudio e amigos que nos acompanham, sobre os resultados que estão sendo colhidos depois de tantos anos. Então, é o tal negócio, né? Você joga a semente, mas a semente não é igual àquela experiência que a gente fazia com feijão, algodão e água, né, no tempo de escola, que né, em um mês estava pronto lá o pezinho de feijão, né? Políticas públicas, elas demoram um pouco, né? E aí, felizmente agora, Cláudio, o que a gente percebe é que essa política de cotas vem sim dando bons resultados. Inclusive, fizeram um recorte disso com 10, se eu não me engano, 10 pessoas, 10 especialistas que eram contra a política de cotas, são pessoas ligadas à área de educação e hoje são plenamente favoráveis. A política pública é assim mesmo, Beto. Você planta e tem que dar um tempo para ela brotar, florescer e dar frutos, né? A experiência do feijãozinho que a gente fazia era muito legal, né? Você lembra? Você colocava vários feijões em vários dias diferentes para ver o crescimento, né? O nascimento e o crescimento dele e como se comportava. Então, é uma diferença muito grande quando você fala em política pública. O SUS, com certeza, para chegar aonde ele está hoje, e apesar das condições precárias que os governos dão em termos orçamentários para o SUS, é uma política pública que também levou um certo tempo para dar resultado e hoje nós temos um resultado excelente, apenas nós temos falta de investimento financeiro nisso, Beto. Lamentavelmente, é isso aí. Tá bom, Cláudio, valeu. Vamos continuar observando, olhares atentos aí no dia a dia, principalmente na política, reta final, eleições à vista aí no comecinho de outubro e vamos para o fechamento. E hoje, Cláudio, quinta-feira, começa o fechamento de mais uma edição da Tribuna. Hoje é quinta-feira, Beto. Hoje, de fato, começa o fechamento da Tribuna. A notícia interessante de hoje é o crescimento econômico do Brasil, o resultado do PIB, né? Que foi 1,2%, que eu abordei também no meu comentário, e dá no semestre um crescimento de 2,2% na economia nacional. Isso é reflexo evidente do fim ou do arrefecimento da pandemia. Sem dúvida. E quem não torce para esse crescimento, todos nós torcemos, porque nós sabemos que os resultados que eles trazem são extremamente positivos a todos, né? Aí não vai questão política, não vai candidatura, não vai nada. É um resultado que interessa à população, interessa à sociedade brasileira. A pena ainda disso tudo é que esse crescimento não chegou inversamente proporcional às gôndolas dos supermercados, Beto.
O setor de alimentos ainda persiste com seus preços elevadíssimos. E só para fechar, a grande notícia derivada também desse crescimento econômico é que a faixa de desempregados caiu para pouco mais de 9 milhões de brasileiros, o que não deixa de ser também uma excelente notícia. Quanto mais gente, né, no mercado de trabalho, mais gente consumindo, etc., mas principalmente mais gente com o seu autoestima restaurado, né, Cláudio? Isso é fundamental, Beto. Isso é fundamental, porque a autoestima ela está diretamente ligado à tranquilidade, à emoção e à perspectiva otimista que uma pessoa tem de si mesmo e da própria sociedade onde ela está inserida, Beto. Então, realmente, são notícias interessantes, são notícias boas, que precisam ser preservadas, né? E agora a gente vai ver como que isso vai acontecer. Um mesinho aí só da eleição, depois vamos aos resultados. Valeu. Amigo, muito obrigado. Amanhã tem mais. Um grande abraço. Até lá. Um grande abraço, até amanhã e uma ótima quinta-feira a todos. Valeu.